Fala galera, tudo bem com vocês? Já não existe diferença entre o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, e o segundo, que é o Flamengo. O Flamengo é até o horário que eu comecei a gravar o vídeo aqui. Eu nem esperei terminar o jogo do Flamengo, eu estava acompanhando ali. 5-1, se eu não me engano, até esse momento aí. Já estava ali na casa de 30 minutos. Flamengo goleando o Mirassol. O Mirassol jogando em casa. Tava perdendo aí por 5-1, o Mirassol fez um golzinho agora. E essa diferença praticamente não existe mais entre Palmeiras e Flamengo. No vídeo de hoje, claro, eu vou trazer algumas informações aqui, tem algumas questões de mercado da bola do Verdão, porém eu achei necessário falar com vocês aqui, torcedores do Palmeiras, né? E já aproveito e peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses que nos acompanham aqui todos os dias, né? Vídeos novos aqui no canal do Fabão Palmeirense. E praticamente essa diferença já não existe mais, porque o Flamengo tem um jogo a menos, justamente contra o Mirassol. Só que o jogo será lá no Rio de Janeiro. E o Mirassol não vai fazer frente aí. Eu já vou contabilizar mais 3 pontos aí pro Palmeiras. Pro Flamengo. E o Flamengo praticamente aí empata com o Palmeiras em. Claro, tem que fazer o jogo e tudo, eu sei disso. É só questão de ver o momento das duas equipes. Ver o momento do Palmeiras, que não ganha, que não tá jogando bem, que desfalques e tudo mais. E a questão do Flamengo jogando bem, jogadores muito bem, Pedro fazendo gol. E não tô aqui puxando o saco do Flamengo, de qualquer time. Podia ser outro time que fosse o segundo colocado. Mas calha que é o Flamengo, a gente tem que falar, tem que ser sincero com você, torcedor. Eu preciso ser sincero com vocês, né? Porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Não adianta eu ser aqui vendedor de ilusão para o torcedor, porque não é o caso, né? O Flamengo vai fazer os 3 pontos hoje e provavelmente esse jogo a menos aí vai vencer também. E aí tem um jogo contra o Palmeiras aí, né? Jogando em casa. Claro que ainda tem muitos jogos pela frente. Tudo pode acontecer. O Palmeiras pode melhorar, começar a jogar bem, começar a vencer os seus jogos. Tudo pode acontecer. Mas eu analiso o momento. Hoje já não existe diferença. Porque o Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras. O Palmeiras voltou aí da parada da Copa, inexistente no futebol. E eu tenho que ser realista com vocês aqui, né? Tudo pode mudar, claro. Palmeiras tem jogo da Libertadores durante a semana aí, com o Cerro Porteño. Jogo de volta. Primeiro jogo aí 1-1. Vai jogar fora. Palmeiras pode nesse jogo aí acontecer alguma coisa aí e vencer esse jogo. Se classificar bem. Ou também pode ser eliminado. Claro, nós como torcedores do Verdão sempre acreditamos e eu falo aqui pra vocês que o Palmeiras vai passar. O Palmeiras vai passar diante do para a próxima fase aí, vai passar pelo Cerro e com uma vitória de 3-1. Eu acredito. Mas enfim, certo? Essa é a realidade, esse é o momento do futebol. O Flamengo venceu seu jogo aí, praticamente tirou a diferença que existia aí, uma gordura grande, hein? É isso, Abel. Quando a gente fala que o repórter perguntou pra você lá, aí você meio que ironizou, falou: "Não, pelo que vocês estão falando aí, o Palmeiras não tá na Libertadores, não tá classificado na Copa do Brasil, não é líder do Campeonato Brasileiro". Nesse momento, caiu por água tudo isso que você falou. Que já não existe diferença. O Palmeiras está correndo risco na Libertadores. Claro, tem um jogo com o Santos na Copa do Brasil. O Santos está melhorando. O Santos venceu o Vasco hoje fora de casa. Lá em São Januário, se eu não me engano. 3-0. Enfim, vamos para as notícias aqui do Palmeiras. Porque aconteceram algumas movimentações aí. Certo? E já vou começar logo falando do jogo do Flamengo aí, né? Com o resultado atual, o Flamengo está encostando no Palmeiras. Encostando, claro, eu já acho que já não existe mais essa diferença. A equipe carioca está vencendo o Mirassol por 5-1.
Até esse momento aqui, que eu comecei a gravar o vídeo, né? Eu nem terminei de assistir porque já era. Diminuindo a distância de Palmeiras por apenas 3 pontos, tá? Da diferença. O Flamengo tem 45 pontos, né? Já contabilizando essa vitória de hoje. E o Palmeiras 48. E o Flamengo tem um jogo a menos, né? Justamente contra o Mirassol, que não fez frente hoje jogando em casa. Você acha que vai lá no Rio de Janeiro vai segurar? Esquece. Vamos falar a questão aqui do Paulinho. Paulinho também é um desfalque, uma contratação aí questionável, um desfalque nesse momento ruim para o Palmeiras, né? Porque é um talento, é um grande jogador. Mas se for uma lesão crônica, um cara que não vai conseguir mais jogar futebol, é triste, né? Vamos esperar aí que ele se recupere e possa ajudar o Palmeiras, né? Nessas questões aí de desfalques, de questões de. Enfim, ajudar o elenco do Abel Ferreira. Isso é informação exclusiva de bastidores sobre a pequena possibilidade de o Paulinho, né? Estar à disposição para o jogo de quarta-feira. Claro, vai depender aí do seu desempenho nos treinos, né? Ele tá melhorando, aí a questão física mais do Paulinho, né? Porque é um grande jogador, conforme eu já havia dito. Porém, vem sofrendo aí desde o seu retorno pós-lesão que ele fez a cirurgia. Vem tendo. Não conseguiu se firmar, né? Questões físicas aí que atrapalham muito o Paulinho, né? Enfim, vamos torcer aí para que ele possa estar à disposição, mas bem, né? Para poder jogar e ajudar o Palmeiras nesse jogo da Libertadores. Negociação de Kaique. A transferência do goleiro Kaique para o Sport pode ser concretizada nesta próxima semana. Será que é o momento de vender esse jogador? Eu, pelo que eu vi, é um grande jogador, hein? Um grande goleiro. Ainda mais nesse momento que nós estamos com problemas no nosso gol. Porque o Carlos Miguel. Agora vim falar aqui que não é terra arrasada o Carlos Miguel. Mas é um goleiro ainda inexperiente. É um goleiro que precisa ficar um pouco na reserva, treinar mais, treinar fundamentos, sair jogando, bola de chão, bola de alto. Ele não tem esses fundamentos. Não teve na base, né? Enfim, vamos ver aí se o Palmeiras realmente enxerga uma necessidade de vender o Kaique. Sem ter um outro goleiro para poder ser o terceiro ali, né? Porque o reserva do Carlos Miguel hoje é o Lomba. Agora vamos falar do zagueiro Murilo, o desempenho dele, né? Que para mim tá muito fraco o Murilo na zaga do Palmeiras. Ele já vinha no ano passado, melhorou um pouco, mas agora parece que caiu novamente. O zagueiro Murilo, recentemente renovado o contrato, né, dele até o final de 2029, tem sido alvo de críticas por suas atuações abaixo do esperado nas últimas partidas. Muito fraco, muito abaixo, realmente muitas opções, muitas escolhas é, equivocadas do Murilo, tanto no bote quanto sair jogando, domínio, todas praticamente decisões equivocadas do Murilo, certo? É, ele tá com muita falta de atenção em lances cruciais. Gol do Hulk em cima dele. E ele já sabe como o Hulk joga. Sempre jogou contra um Atlético Mineiro, marcava ele até bem. Sabe que o Hulk usa muito o corpo. E apesar do lance do gol do Hulk, foi falha do Murilo, mas também eu coloco na conta do Carlos Miguel, que é, para um grande goleiro, uma bola defensável. Enfim. Agora, galera, uma situação aí que surgiu aí, comentários no Palmeiras, eu até nem havia falado porque Memphis Depay, esclarecimento aí a essa situação de que colocaram o jogador em possível sondagem do Palmeiras, empréstimo, algumas coisas foram faladas, né? A especulação foi tratada internamente como uma piada de mau gosto. Por exemplo, com custos elevados do jogador, né? Histórico de lesões e falta de interesse concreto do clube.
Ele já é um jogador que jogou num rival, tem aquelas coisas de tiração de sarro, de zoeira, e aí já não tem nem condições, né? Nós torcedores nem. Claro, é um grande jogador, foi um grande jogador no passado, mas agora, assim como o rival do Corinthians, eu falo aqui para os corintianos. Vocês deram sorte desse jogador não ficar no Corinthians. Porque é custo muito alto, o Corinthians vem num momento difícil e o jogador só sugando. Reduziu o salário, mas vocês viram a redução que foi feita? Enfim. Mas no Palmeiras é inviável. Inviável. É uma piada de mau gosto. Certo? E é isso, galera. Tem uma informação, a última informação que chegou agora para mim aqui é sobre o Ramon Sousa. Foi substituído, né, no jogo do Fluminense. E realizou exames e teve uma lesão no músculo, né, posterior da coxa esquerda diagnosticada. Essa é uma notícia. Apesar dele ter entrado, não foi tão bem, mas foi bem rápido, né? Ele entrou ali num lance de meio de campo, um local bem tranquilo, não havia necessidade ali do movimento que ele fez, mas aí é desgaste, né, do jogador que já vinha correndo risco de lesão. Será? O jogador já iniciou o tratamento no Centro de Excelência do Palmeiras. E é isso, galera. As informações do Verdão são essas, né? Falei aqui um pouco sobre a situação do Campeonato Brasileiro. Me preocupa. Um time que tinha tantos pontos na frente aí. Caiu muito o Palmeiras. O Abel Ferreira precisa encontrar soluções para esse elenco, para esses jogadores que o Palmeiras tem, que não tinha no passado. O Palmeiras tem grandes jogadores. Jogadores que precisam ser questionados, né? Porque ganham bem no Palmeiras, não tem atraso de salário. É muito jogador com nome que tá jogando nada, né? Não vem jogando nada. E Abel, você também nas suas escolhas, algumas escolhas, praticamente todas aí, de esquema tático, 3 zagueiros, depois muda, depois joga com o Maurício e Ramon Sousa no ataque, depois coloca Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco Lopes tem que ser titular, mas o Tigrinho, infelizmente, não vem no bom momento. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. É triste vir aqui falar essas coisas aqui de um time que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, líder, ainda é líder, né? Mas estava com diferença de pontos bem acima. Muitos davam o campeonato como já decidido a favor do Palmeiras, mas devido os nossos próprios erros ali da comissão técnica, de jogadores, enfim, praticamente não existe mais diferença entre o Palmeiras e o Flamengo. Vamos torcer aí para o Verdão melhorar, o Abel conseguir cobrar esses jogadores, montar um elenco forte e avançar. Libertadores, Copa do Brasil e manter o Campeonato Brasileiro aí sonhando, porque se tomar essa virada do Flamengo, vai ficar triste, certo? Se inscreva no canal, deixa o like, fico por aqui e avante palestra. É nóis, galera!